Bem, amigos da Rede Globo. Então, essa é a tentativa. Olha, já ia derrubando o caderno. Estamos aqui, eu e Kaique Lessa. Kaique Lessa, que é um cara muito formado aí, hein? Se apresente aí. Se apresente aí, você que é um caba bom. Olá, meu nome é Kaique, né? Sou professor de filosofia, sou mestre em filosofia, graduado em história, docente de ensino superior, especialização. Vivo aqui. Ó, o homem que tem, Eu o homem começo tem o desse microfone jeito. do Silvio Santos, viu? Hein? Segura. E é isso, né? A gente está iniciando aqui esse sonho, né? De fazer esses podcasts. Depois Vamos do, ver se dá certo. do capeta atrapalhar tantas Depois fotos, do... agora a gente vai tentar finalmente começar. Pronto, tu vai editar os vídeos. Vou editar, se preocupe, não. Rapaz, e eu sou quem? Quem? Maurício Cavalcante, que vos fala. Eu não tenho formação nenhuma nessa área de filosofia, nem teologia, mas desde os 14, 15 que eu estudo alguma coisa, quando me surge alguma dúvida, assim, das questões da fé, etc. E também de filosofia, metafísica, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas a minha formação acadêmica tem nada a ver, é ciência da computação, mas até que tem um pouco a ver, né? Porque a ciência da computação me ajudou na Tudo a questão da ver. lógica, né? A questão da lógica que, por conseguinte, me ajudou na metafísica. Então, é isso que eu tenho. Tenho experiência, assim, também missionária, né? Fui missionário por 4 anos na comunidade católica. Então, tive uma experiência muito boa aí com Jesus, uma experiência de oração muito profunda e que me ajudou aí a aprender bastante coisa. E a gente está aqui nesse nosso podcast, que atualmente o nome menos. É bom, é um nome bom. É menos ruim, não. O nome bom, a gente pensou, é Contrassenso. Então fica aí, ó, o podcast Contrassenso. Vou botar o efeito aqui. Aqui embaixo. Contrassenso. Contrassenso. Até que apareça uma coisa melhor. Agora, Ou até que nós chegamos à conclusão que é isso mesmo. Por quê? Porque agora a gente nós está estamos contra pensando o senso nessa... comum. Contra o senso comum de hoje em dia, que é uma merda, né? A gente vai trazer aqui para trazer a verdade que vai contra a corrente. A verdade de Cristo, que é loucura para os homens. Sabedoria de Deus. E a gente vai falar aqui, né, Agora, sobre coisas assim, no geral, cara. Isso aqui vai desde Naruto até os novíssimos e futebol, Copa do Mundo. E é isso. é Que interessante, deputado. né? Fez informática e tem a lógica, né? A gente Cara, vê também, né? foi maravilhoso que eu estudei, assim, o fato de eu ter pegado a lógica e ter entendido muita coisa ali me ajudou muito a entender a metafísica, né? Porque a gente não é educado a entender as coisas muito de um ponto de vista racional, mas do ponto de vista empírico, né? Daquele ponto de vista, ó, aquilo que você vê, aquilo que pode ser experimentado. Mas a lógica, ela te abre o campo para perceber que há coisas que podem ser tomadas como verdades, até mais mesmo do que cientificamente comprovadas, se você usar a lógica, né? Isso é muito bom. Eu trabalho com isso todos os dias, eu vejo isso Pelo, funcionando e sustentando, essa lógica sustentando sistemas inteiros, coisa que, se a lógica não fosse verdadeira, muitas coisas não funcionariam, nem isso aqui que a gente está fazendo. Infelizmente, a gente vê o relativismo. No relativismo não existe lógica, porque lógica significa uma ordem, uma coisa certa, né? Então, no mundo que a gente vive hoje, até o próprio relativismo, se ele se tomar com absoluto, não é relativo. Então, só tem contradição ali, né? Então, a gente percebe que qualquer ciência que você estuda tem uma lógica, tem uma sequência, tem uma ordem nas coisas, então é porque tem verdade. É Né? A interessante verdade porque já existe. toca no tempo que a gente queria falar hoje, porque assim, a gente está numa sociedade ali que não é mais movida pela razão, mas pelo sentimento, as coisas são relativizadas, isso toca na origem de tudo, né? Que é sobre isso que a gente quer falar hoje. Naquilo que a gente acredita que foi um grande influenciador dessa forma de pensar na modernidade, que é aí a questão do nominalismo.
que o Kaique pode especificar melhor aí, fazendo um pequeno prelúdio do que seria o nominalismo. E agora eu esqueci o contrário dele. O realismo. Realismo. Eu quero falar racionalismo, realismo, fiquei na dúvida. Pronto, é isso mesmo. Então, o nome, a palavra nominalismo, era onde foi que surgiu essa palavra. Essa palavra surgiu porque, para Santo Tomás, existem algumas categorias que têm relação com as coisas de Deus, né, com a verdade de Deus. Então, por exemplo, se nós dizemos que Deus é bom, essa bondade que vem de Deus é uma coisa que sai dele e que o ser humano também tem. Então, se nós somos bons, essa nossa bondade se assemelha com a bondade de Deus. Uhum. Então, isso é o realismo. A nossa bondade, ela se assemelha com essa bondade de Deus. Então, a gente pode fazer uma relação da bondade humana com a bondade de Deus. Então, Tomás acredita nisso. Claro que a nossa bondade não chega nem aos pés e não é a bondade de Deus, mas assemelha, tem uma semelhança. Para os nominalistas, isso é apenas um nome que se dá e não tem nenhuma relação com Deus. Por isso, nominalismo. É apenas uma palavra que a gente utiliza para designar uma coisa desse mundo. Então, quando eu digo que o ser humano é bom, se eu digo que o ser humano é bom, não tem relação nenhuma com a bondade de Deus. São duas coisas totalmente distintas. Porque nós não conhecemos Deus como Ele é. Então, os nominalistas, eles tinham medo de falar de Deus. Então, pegando assim, o nominalista, ele vai acreditar que aqueles termos que nós temos, que são coisas universais, né, como bondade, beleza, verdade, eles seriam mais coisas criadas pela gente, convenções sociais, né, ou ideias ali que a gente tem, mas elas não são verdadeiras, elas não são superiores, elas não estão ali independente daquilo que a gente pensa. Elas não estão acima. Isso, seriam apenas daquilo que a gente acha que é. Apenas nomes. Uhum. Entendi. Então seriam apenas nomes, simplesmente nomes. Então daí vem nominalismo. Cara, eu lembro disso. Engraçado que isso tá tão impregnado, as pessoas não têm nem noção. Eu lembro de um dia que eu tava, cara, na fila do RU lá da UFC, discutindo, eu não sei como, o que a gente tava discutindo. Sei que eu chegou a discutir com um cara, pô, aí ele falou que o amor não existe. Tipo assim, não, é só abstrato, que abstrato não existe. Eu, caraca, mano. Ele tem coragem de falar isso pra mãe dele, que o amor da mãe dele não existe, não é real, que o amor da mãe dele é só um conceito abstrato. Não, mas sei que você tem, é só porque a sociedade diz que é, mas sabe? Não, isso aí é só convenção, é só porque a gente, né, a sociedade impõe esse padrão, ou sei lá o quê. Isso é muito louco, cara, de pensar. Quando você passa para as coisas mais concretas, para as coisas mais elevadas, nas relações, aquilo que é mais essencial do ser humano, essas coisas elas não se encaixam. É isso que eu tenho observado desde que eu comecei, né? Quando tu me passou já o material assim para se aprofundar nisso, eu já tinha percebido. Quando a gente passa para as coisas mais fundamentais da vida, relação humana, relação de amor, relação pai e filho, né, essa coisa onde o humano se sente mais humano, na sua medida mais profunda, cara, não existe aquela relatividade ali. Não existe relatividade no meio de cirurgia, não vai existir ela na relatividade diante de uma família pobre e abandonada, não vai existir isso diante de uma traição, diante de um abandono. Cara, né, quando você passa para as coisas reais, assim, concretas da vida humana. Agora, quando as pessoas vivem só superficialidades, quando a vida da pessoa se resume a assistir Friends e sair com os amiguinhos, cuidar de pet, aí não tem como as coisas não ficarem relativas, porque o que ela vive é tudo superficial. Não tem como você não relativizar. E aí, de fato, o nominalismo ele traz esse relativismo, né? Agora, o engraçado, vou dizer engraçado ou trágico, ou sei lá qual palavra eu uso, mas assim, coringuístico. O nominalismo ele começou com um beato da igreja, né? Com o santo. Olha aí. Duns Scotus, João Duns Scotus. Então, anota esse nome. O nome dele era João,
É o Beato João, Dans, Esse esposa. daí tá até Beato hoje João. levando cascudo no céu, viu? Todo dia é uma fila. Todo dia é uma fila, macho. E aí o engraçado é que ele não quis criar isso, mas qual foi o erro dele? O erro dele foi, fez uma mudança que Santo Tomás de Aquino ele já tinha consolidado, que é o quê? Santo Tomás de Aquino dizia assim, tem a razão e tem a vontade. São duas faculdades de Deus, né? Deus ele tem a sua racionalidade, por isso que ele é Deus, né? E ele nos criou a sua imagem e semelhança, justamente por isso, que nós também temos essa razão, esse que nos dá o livre-arbítrio. E Deus ele tem também a vontade. Então ele tem essas duas realidades que são fixas nele. Só que São Tomás de Aquino viu, né, e isso você vê na Suma Teológica, não dá para falar toda a Suma Teológica, né, porque eu nem conheço toda a Suma Teológica direito ainda, né, que é muita coisa. É muito complicado aprender tudo aquilo dali. Engraçado é que, só fazendo um parênteses, São Tomás de Aquino, quando ele escreveu a Suma Teológica, ele escreveu, ele conseguiu escrever 3 obras ao mesmo tempo. Ficavam 3 caras na frente dele, 3 irmãos dominicanos, e ao mesmo tempo ele ditava as 3 obras ao mesmo tempo. Ele ditava e os caras escreviam. Acho que não existe não, mano. Aí ele conseguia manter o raciocínio. Ele estava aqui. Na primeira obra, ele ia lá ditando, dava uma pausa, ia para a segunda obra, dava uma pausa, ia para a terceira. Quando ele voltava para a primeira, ele conseguia lembrar onde ele tinha parado e continuar o raciocínio. E ele ainda disse que morreu. Aliás, ele não disse que morreu, não. Depois que ele morreu, antes dele morrer, na verdade, ele disse: eu não terminei a Suma Teológica. Então, a Suma Teológica não foi concluída. Então, ela está incompleta. Está incompleta. Mas Santo Tomás de Aquino, ele viu que desafio para você, quiser completar, tá sem nada para fazer, viu? Bora lá completar o trabalho do homem, viu? Vamos lá, complete a Suma Teológica. Fica aí a tarefa, né? Bem fácil. Quando Santo Tomás de Aquino, ele fazia 3 livros ao mesmo tempo. Você faz 4 livros ao mesmo tempo, aí você fale lá com o Vaticano, que aí eles deixam. E aí a gente termina uma dissertaçãozinha e acha que fez muita coisa. Pois é, cara. Quando você vê aqueles textos dos caras, é uma coisa que você... Cara, não é nada. Um TCC, uma coisa assim, não é nada, gente. E ele tem uma experiência na vida dele, Santo Tomás, que ele contemplou que tudo que ele tinha escrito não era nada diante da verdade. Então, ele tinha muita vontade de continuar escrevendo, continuar fazendo essas obras que ele fez, mas ele percebeu que aquilo não era nada. E aí ele sentiu meio que uma ideia de parar de escrever, por isso também que a Suma Teológica está inconclusa, né? Não foi concluída, porque ele viu que aquilo ali não chegava nem aos pés da verdade que é Cristo, né? Então, ele decidiu não continuar. Mas são fatos interessantes da vida de Santo Tomás, mas tem a questão da razão e da vontade que eu estava falando. Uhum. Santo Tomás ele diz assim, que a razão de Deus ela está acima da vontade, está sobre a vontade, está sobreposta. Então, há um primado da razão. O que é que significa a razão? A razão significa a ordem das coisas, a lei natural, como as coisas são. Em outros termos, nós chamamos de filosofia. A filosofia e a teologia são 2 asas que nos levam para o céu. Nós chamamos de fé e razão. Filosofia e teologia. Então, as 2 andavam juntas. E aí, Santo Tomás viu que havia uma ordem em Deus. Por exemplo, Deus ele é bom. Deus pode ser mal? Não, Deus não pode ser mal. Porque não faz parte da natureza dele ser mal. Ah, mas a vontade de Deus ele não pode, por vontade própria, escolher o mal? Não, jamais Deus vai escolher o mal. Porque foge de quem ele é, da ordem da qual ele é feito. E existem coisas, por exemplo, que Deus não pode fazer. Se você decide ser condenado ao inferno, eu pequei, me revoltei contra Deus, se eu morrer em pecado mortal, eu não entro no céu. Pronto. Mas Deus ele é bom, ele não vai deixar ninguém para o inferno. Não, Deus não vai tirar você do inferno se você quiser ir para lá. Vai contra a ordem das coisas. Porque é um pecado
que não tem volta. É você se voltar contra Deus, virar as costas para Ele. Então Deus jamais vai tirar você do inferno se você quer ir para lá. Ele não consegue fazer isso. Não porque ele não tem poder, mas porque tem uma ordem nas coisas, criada por ele mesmo. Porque ele próprio tem uma ordem. Ele não pode ser mal. Não sei se deu para compreender um pouquinho, né? Essa problemática, né? Ela não tá só nem na... a gente fala muito dessas coisas superiores, né? Que ela tá lá na bondade. Toca, com certeza, naquilo que é mais importante, que é nas questões das propriedades divinas, né? As propriedades do ser, as características dele, que são fundamentais para você se perceber dentro de uma realidade estruturada. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais amei quando fui tirando ali minhas conclusões, estudando metafísica, né? Estudando a ontologia, a causa dos seres, etc., como aquilo ali funciona. Que é o fato de eu estar num mundo que faz sentido, né? Isso é muito bom, muito confortante, você faz parte desse processo. Agora, isso também toca em coisas muito simples, né? Que nem eu tinha falado lá no começo, pô, tipo amor, né? Tipo, justiça. Outras coisas mais matemática, a música. Né? Você vê que as ordens musicais, a forma, aquilo que é um acorde, aquilo que são as notas, todas as leis da música, né? Elas são anteriores àquilo que nós somos, à existência humana. Elas são dó, ré, mi, fá, sol, lá, aquilo é o que é, isso, a música só é som daquela forma, porque e isso é anterior aos instrumentos. A matemática também, 2 mais 2 é igual a 4, porque né? Não existe uma... É anterior à matemática, mesmo que a matemática não existisse e ninguém falasse isso, o fato de duas coisas se somarem a duas, isso se torna 4, né? Então, existe essa... cara, não tem como se você olha com um olhar atento, né? Agora, uma coisa que eu percebo também, Kaique, é que a gente tá aqui falando e essas coisas pra gente são evidentes. Mas não sei se você já teve a experiência de falar sobre essas coisas com alguém que a pessoa olha, não, pode ser outra coisa, pode ser 5. Só olha na sua cara e tem coragem de dizer isso. Aí, como é que você faz? Assim, pra mim, a grande questão é, como é que eu faço pra uma pessoa girar? Que chave a pessoa tem que girar na mente dela pra ela voltar a perceber aquilo que é evidente? Como é que eu faço pra perceber aquilo que é evidente? Será que é uma maldade, é desonestidade intelectual? O que é que esse povo tem, né? Porque é uma coisa muito óbvia. A gente volta para aquela coisa de ter que falar que a grama é verde. Isso, pra mim, tipo assim, às vezes é muito chato, velho. Você ficar batendo nessa tecla, sabe? E aí a gente é só obrigado a falar, porque tem gente que... essas pessoas provavelmente não vão ouvir, porque não querem. Mas tem gente que tá querendo aprender, né? Tem gente que tá aberta à verdade. E tem gente que tá buscando também, precisa se proteger dos ataques que vêm, né? E é uma coisa que é preciso ser meditado e contemplado, né? Eu lembro de um franciscano que, até por Beato Francisco, né? Até o próprio Francisco que começou no nominalismo sem querer, né? Ele não tem culpa do que eu digo já que aconteceu, mas teve um irmão franciscano que chegou para ele e queria entender essas questões relacionadas a Deus e não conseguia entender. Aí o Francisco disse, mais do que estudar é bom, mas você tem que contemplar mais, tem que rezar mais. Ou seja, a gente tem que meditar sobre a verdade. Tem que E sair quando mais de você si descobre mesmo. a verdade, isso, e quando você descobre a verdade, não tem como voltar. Tipo, 2 mais 2, quando você descobre que 2 mais 2 é igual a 4, por mais que alguém chegue, eu provo para você como é 5, você já contemplou a verdade. Você já viu que 2 mais 2 é igual a 4. Então você não quer mais nada. Você já viu a verdade. Então, nada mais ali te abala. Eu experimentei isso em relação ao pecado contra o Espírito Santo. Quando eu, na minha juventude, mais juventude ainda, eu tinha um medo. Eu pequei contra o Espírito Santo. Eu tinha um mau entendimento sobre isso. Pequei contra o Espírito Santo. Aí eu ficava achando, tô no inferno. Pequei já. Porque às vezes, quando você pensa que pecou contra o Espírito Santo, você pensa alguma coisa ruim, ou uma palavra ruim sobre o Espírito Santo. Aí na mente do jovem ainda não maduro, você pensa que pecou contra o Espírito Santo ali. Então eu passei anos com aquela preocupação na minha cabeça. Até que um dia eu descobri o que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando eu enxerguei aquela verdade, eu chorei ao entender o que era o pecado contra o Espírito Santo.
a entender que eu não estou no inferno, a entender que aquilo tudo era... porque eu não tinha visto ainda o que era aquela verdade sobre aquele pecado. Né? É que você Então, toca num ponto quando você... interessante, porque às vezes, cara, a gente tem. Muita gente também não vai entender essas coisas que a gente tá falando. Às vezes até o 2 mais 2 a 4 a galera vão aceitar. Não, porque é, né? Justiça, a pessoa vai aceitar aquilo que é injusto socialmente. Ah, porque é injusto que tal pessoa seja prejudicada e tal coisa. Aí tá lá todo mundo brigando, né? Porque geralmente essas pessoas são bem políticas, inclusive. São as que mais defendem injustiças sociais, etc. Mas quando a gente parte para coisas tipo amor, cara. Amor, né? Faz um termo amor. Que é a essência assim, é para aquilo é aquilo pro que o ser humano foi feito. E é a essência de Deus. A pessoa não sabe o que é amor, cara. E aí, man? Tipo assim, né? Como é que você vai trazer isso para a vida da pessoa? Eu tinha dificuldade de entender isso. Eu acho que minha experiência ali de missionário, no tempo da comunidade, foi que eu fui começar a entender de fato o que era. Sério, eu sabia o que era, no sentido, assim, é óbvio que eu recebi amor da minha mãe. Mas saber dizer o que era, saber entender aquilo ali, perceber onde é que tá, onde é que não tá de fato. Nem todo mundo entende. Então, às vezes a pessoa tá discutindo amor, aí você fala, não, amor não é real, amor não sei o quê, porque a pessoa tá pensando às vezes no romance, às vezes a pessoa tá pensando na questão de sentimento, mas ela não tá pensando naquele ágape, no sair de si, no se entregar, sabe? Então, o que falta às vezes é essa questão do conceito correto, daquilo que a palavra realmente significa. Então, às vezes você chega para a pessoa e vai falar de bondade, o que vem na cabeça da pessoa quando ela pensa em bondade? Se você pensa no brasileiro médio, o que é ser bom? O que é ser bom pro brasileiro médio? Ah, não mata, não rouba, o bichinho é bom, tá bom demais, né? Só tem 2 pecados do Brasil, matar e roubar. E hoje em dia, nem matar se for beber e roubar também se porque você é prejudicado socialmente, então é justificado. Então não tem mais nem pecado no Brasil, né? A gente já tá no céu. Maravilha. Então, assim, é um conceito completamente deturpado de bondade. Mas aí, deixa eu te dar um exemplo de bondade. Pô, Santa Dulce pede esmola, o cara, né, cospe na mão dela e ela diz, isso é pra mim, agora o que é que você vai dar pros meus pobres? Isso é bondade. Isso é bondade. Aí o que eu faço a pergunta? Como é que você vai implantar na cabeça da pessoa que é bondade se ela não toca a bondade? Se ela não tocar a bondade todos os dias, se ela não tocar o amor, ela não vai saber nomear aquela coisa. Por isso que a pessoa tem que sair de si, que se ela fica só no mundo dela, né, só no mundo das redes sociais da Netflix, onde tem uma experiência completamente limitada, visual, falsa, né, os algoritmos da internet, eles são feitos para, cara, individualizar. Se você está pensando numa coisa politicamente, você vai no YouTube e procura aquela coisa, de repente você só vai acessar conteúdo desse tipo. Dificilmente você vai ter acesso a algo, né, que ele vai te induzir a não procurar coisas diferentes daquilo que você pensa. O algoritmo ele é feito para isso, ele é feito para ficar no seu, para focar só no seu mundo e não expandi-lo. E se você fica só no seu mundo, não expande, como é que você vai adquirir conhecimento profundo desses universais, dessas coisas do dia a dia? É que entra aquela questão da importância da formação do imaginário também, né? Porque nem todo mundo às vezes tem experiência, tem oportunidade, por exemplo. Nem todo mundo estava na Segunda Guerra Mundial, nem todo mundo estava lá na Idade Média, nas guerras, mas você pode ler os livros da época, ler o testemunho daqueles que estavam lá, ler o que eles viveram, ver um filme que fala do que eles viveram. E você pode tocar na experiência deles. Talvez ver o que é heroísmo de verdade, tocar naquilo que é amor de verdade, tocar naquilo que é desespero de verdade. E diante disso, não dá para você relativizar. Não dá para você relativizar. Né? E os templários ali na Idade Média lutavam mesmo. Eu tenho um livro, O Diário de um Cavaleiro Templário, que era um cavaleiro da Ordem do Templo, e escreveu fatos da vida dele, desde da infância até quando ele saiu da Ordem do Templo. E aí ele mostra uma das coisas que mais chama a atenção naquele livro é como eles defendiam a verdade de todas as maneiras. Não havia espaço para a mentira, para a falsidade, para a heresia. Não havia espaço. Ele defendia de todo jeito. Né?
E aí, essa questão do primado da razão sobre a vontade, né? Que eu havia falado de Santo Tomás. Existe uma ordem. Duns Scotus, Santo Tomás de Aquino para muitos teólogos, ele foi o ápice da Idade Média. Então, a de Santo Tomás foi o cume, aí veio o declínio. Duns Scotus, ele começou a perceber que falar de Deus era um pouco perigoso na visão dele. Por quê? Porque eu estou falando de Deus, o ser superior, aquele que nos criou, então eu preciso ter cuidado, falar com reserva. Porque se eu falar demais, eu posso dizer muitas besteiras. E isso daí, além de ser um erro, além de causar erros teológicos, ainda pode se tornar pecado, né? Porque eu estou falando sobre Deus, eu posso ter muita besteira sobre ele. Aí às vezes você tem parar de falar sobre Deus, né? É porque, tipo assim, Deus é complexo e às vezes existem várias questões. Primeiro, nem todo mundo vai entender direitinho o que você está dizendo. Depois, você nunca vai conseguir expressar plenamente. Você vai dizer apenas algumas coisas. A gente consegue só dizer o que não é Deus, né? Como o Santo Tomás fala. Mas o que ele é... E aí, difícil. E aí Santo Tomás, com toda a sabedoria dele, ele talvez seja o maior filósofo / teólogo de todos os tempos, né? Santo Tomás, você imagina Deus num lado do abismo e você do outro. Santo Tomás, ele conseguiu fazer uma ponte que atravessa os abismos, que foi o quê? A analogia. Os termos, eles podem ser unívocos, equívocos ou análogos. Um termo unívoco significa uma coisa só. Se eu digo rede, todo mundo sabe o que é que eu estou falando. Agora, se eu digo... Esse é um termo unívoco. Agora, se eu digo... Pode manga, ter rede de internet, pode ter a rede de se deitar. Peraí, não, perdão. Pode ter a rede de pescar. Isso é um termo deixa equívoco. Eu pegar outro aqui. Esse é o exemplo do equívoco. Bom, chinela. Errado. O termo chinela. Chinela é o termo unívoco, né? Chinela, não sei. Eu acho que ela só significa uma coisa. Então não tem duas. Isso é um termo unívoco. O termo equívoco manga, a rede, que eu coloquei no lugar errado, né? A rede tem vários entendimentos. A palavra manga pode ser a fruta, pode ser da camisa, né? Então é um termo equívoco. E o termo análogo é o termo que nós poderíamos dizer metafórico, ou que dá um exemplo. Né? Por exemplo, Jesus utilizava muitas analogias. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É uma analogia, é um termo análogo. Então, Jesus está utilizando uma parábola, que nós chamamos de parábola, para explicar o reino dos céus. Por quê? Porque a mente dos judeus, para nós parece óbvio o que Jesus está falando. Pela sociedade que a gente vive, pelos tempos que a gente está, a gente acha, de uma certa maneira, óbvio. Né? Não parece estranho aqueles termos. Por mais que você nunca tivesse ouvido quando ouve a primeira vez, não é tão estranho quanto era aos ouvidos dos judeus. Não era tão simples as parábolas de Jesus. Porém, era uma pedagogia de Jesus para ele explicar o que é o reino dos céus. É um termo análogo. E aí, Santo Tomás, ele usa a analogia para que nós falemos de Deus. Quando eu digo que Deus é bom, semelhante à bondade humana, eu posso utilizar a bondade humana para falar da bondade de Deus. Há um abismo gigantesco entre a bondade humana e a bondade de Deus. Mas com a bondade humana, eu posso compreender um pouco da bondade de Deus. Eu não vou compreender tudo, mas algum aspecto eu conheço. E aí, a razão humana, ela é um dos campos teológicos, né? Existem 10 campos teológicos, que os protestantes acham que só é um, que é a Bíblia. A Bíblia, para os protestantes, só a Escritura, né? Só a Bíblia basta. Então, se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Só que quem fez a Bíblia é a igreja, né? Me mostre na sua Bíblia onde é que tá que não pode fumar maconha às quintas-feiras de noite embaixo de um pé de jambo. Mostre aí. Deve estar lá em... Deve não estar tá, lá né? em... Então pode. Se não tá, pode. Fica aí, ó. Quinta-feira já sabe. Aí a gente percebe, né, que os protestantes... Não precisa nem discutir sobre isso. Mas tem 10 campos teológicos, e a razão humana é um deles. Ou seja, existem coisas que você não precisa da Bíblia.
Não é que a Bíblia não importa, ela é o principal campo teológico, né? Ela é a revelação. Mas existem coisas que a razão humana ela compreende. E Deus quer isso. Ele fez a razão humana para isso. Então, a analogia é uma maneira de compreender. Se eu uso o termo bondade, relacionando o ser humano com Deus, ajuda a compreender um pouco o que é a bondade de Deus. É claro que não dá para compreender tudo, mas é uma analogia. Aí, Duns Scotus, ele destruiu essa ponte. Por quê? Porque ele achou que não é correto, não é seguro, é perigoso eu falar de Deus com analogias. Então, o que é que eu devo fazer? Ficar calado. Duns Scotus, ele não disse que só a Bíblia basta, mas quando ele diz para a gente ficar na nossa e tomar cuidado com as filosofias, que a filosofia não é aquela coisa de puxar para um partido político, né, como a gente vê hoje, e utilizar conteúdos apenas marxistas. Na verdade, a filosofia, ela brota do ser, já dizia o cardeal Ratzinger, filosofia, ela é um impulso do ser, ela é a busca pela sabedoria. Então, a filosofia é aquele que busca a verdade, assim como Sócrates fazia. A gente hoje é condicionado pelo método científico, que é um método cartesiano, de Descartes. O que é cartesiano? Duvide de tudo. A dúvida. Então, o método da dúvida... Descartes é o pai dos cornos. A ciência faz o quê? Ela duvida... Não? O pai dos cornos. Tô errado? Descartes é o pai do corno. Porque, não, você tem que ter a certeza absoluta, né? Então, se ele chega em casa, sai um homem do chuveiro e ela diz, não, ele tava só ajeitando, o resistor queimou. Então... Não, mas não tem como comprovar cientificamente. Né? Agora compreendi. Realmente. É o pai dos cornos. Fica aí, ó. Parabéns. Até a mulher dele podia utilizar. A mulher dele, se estivesse traindo ele, podia utilizar isso. Né? Com certeza. Então, eu quero seguir a mesma vibe. Até que prove, ele tá na dúvida, né? Então, esse método da dúvida, ele é ruim, o método da dúvida? Não. Aonde? Na ciência. Por quê? Porque faz parte da ciência duvidar até descobrir a verdade. Mas a ciência não é a única que explica as coisas do mundo. Então, a gente precisa da lógica, por exemplo. A lógica, tecnicamente, não é científica. A ciência utiliza a lógica como uma arma. A lógica está fora da ciência, que pode ser utilizada pela ciência. A ciência é boa. Deus criou a ciência. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque ela não é a única maneira de explicar as coisas. Né? Uhum. Aí, Santo Tomás, por exemplo, falou das 5 vias. Aí, a gente precisa ter um método socrático. Né? O Santo Tomás e Santo Agostinho, eles resgataram algumas coisas que Aristóteles, Platão e até o próprio Sócrates falaram, né? Os filósofos antigos, clássicos, eles eram pagãos, gregos, daquelas religiões gregas, da mitologia, porém, eles enxergaram um aspecto da verdade. É como se Aristóteles, que criou a questão do motor imóvel, que tudo que existe é movido por alguma coisa, mas tem um ser que moveu tudo. Primeiro motor imóvel. Foi Aristóteles quem descobriu isso. Santo Tomás pegou, colocou no Suma Teológico, para falar de Deus. Então, Aristóteles, ele enxergou um pedaço da verdade. É isso que é a filosofia. Ele não enxergou tudo. Ele não é cristão. Nunca foi cristão. Aristóteles. Mas ele viu um pedacinho da verdade. Aí Santo Tomás foi pegando esses pedaços da verdade e enxergou o todo. Foi isso que ele fez. Aí Duns Scotus quebrou aquela ponte da analogia. Não posso falar de Deus. Não posso. É perigoso. Cuidado. Você pode estar cometendo heresia, pecado. Aí foi só isso que ele fez, Duns Scotus. Mas aí, Guilherme de Oca... mas ele não fez nada de bom, não? Depois, não, peraí. Ele não fez nada de bom, não? Ele fez. Ah, tá. Fez. Eu tô falando... Por exemplo, Duns Scotus defendeu a Imaculada Conceição. Pois é, eu conheci ele por isso. Conheci ele mais por isso. Não, só que aí assim, Duns Scotus não foi um herege. Ele cometeu um erro teológico. Erro teológico é diferente de heresia. Uhum. Heresia quem fez foi Lutero. Mas Duns Scotus, ele não cometeu uma heresia. Tanto é que ele é santo. Isso, ele é beato da igreja. Qualquer pessoa que chegasse ali para ele com autoridade, explicando o que ele estava errado, ele dizia, é verdade. Na hora. Lá no céu, todo dia tem alguém dizendo, macho, eu disse, macho, por que tu fez isso, mano? Por que tu fez dar uma chulipa no braço dele todo dia? Mas aí, talvez
talvez ele tenha até percebido antes da morte dele o erro teológico que ele cometeu. Só que é aquela coisa, uma vez que você empurra a bola de neve, meu amigo, se você segurar ela de novo. Mas Duns Scott, ele não, e agora não criou um tratado teológico. Não, pode ser. Tá ok? Depois eu falo. Tá. Siga o baile. Duns Scott, ele não criou um tratado teológico para falar sobre isso. Mas Guilherme de Ockham, sim. Guilherme de Ockham veio depois, pegou essa ideia de Duns Scott, de alguma maneira ele descobriu, e aí ele desenvolveu essa ideia. Aí surgiu o nominalismo. Então, o nominalismo praticamente foi criado por Guilherme de Ockham, baseado no primado da vontade sobre a razão. Que é o primado da vontade sobre a razão que Duns Scott fez? E quando São Tomás de Aquino diz que a razão está acima, que existe uma lógica, uma ordem que nem Deus desfaz, aquela música do Padre Fábio de Mello, né? Deus só não é capaz de deixar de te amar. Pronto. Ele não é capaz disso. Por quê? Galera, não entende, né? Que a onipotência não é, tipo, sei lá, fazer uma coisa ser branca e preta ao mesmo tempo. Ou, tipo, exatamente. Vermelho e azul. Tipo, vermelho e azul dá pra juntar, mas não vai ser as duas coisas simultaneamente. Não dá pra ser... né? Não tem como fugir da ordem da lógica das coisas, né? Aí Duns Scott disse assim, olha, a vontade está acima da razão. Era a ideia que ele tinha. Ou seja, Deus ele é bom. Ninguém duvida disso, nem Duns Scott. Mas Duns Scott diz assim, eu não tenho segurança em falar de Deus, porque Deus, se ele quiser, ele pode ser mau. Porque a vontade dele está acima de tudo, inclusive da própria lógica. Então Deus ele pode decretar hoje que é mau. Cara, não vai, e aí, qual é o problema de você acreditar em Duns Scott? Qual é o problema? Fisicamente, não em Santo Tomás. É muito louco, cara. É muito louco. Porque, tipo... Não. Como é que Deus... falando até do ponto de vista lógico. Certo? Como é que Deus vai, tipo assim, desejar o indesejável, que é o mal. E não querer ele, que assuma a bondade, que já é o que ele é e está diante dele. E que, por efeito, a bondade, o que ela faz é querer ela. Porque a bondade é o desejável, né? Como determina o filósofo. É o que é desejável. Deus está diante do sumo desejável, que é ele mesmo. Ele não pode desejar outra coisa. É impossível, porque o efeito é desejar ele. A essência da bondade é fazer querer ela. E Deus vê ele ali em sua plenitude. A maldade dos homens, quando a gente troca um bem maior por um bem menor. Porque o mal em si ele é indesejável. É impossível desejar. Deus não poderia desejar um bem menor ao invés de um bem maior, porque ele já está diante do maior, ele já está diante do ser completo. Então não faz o menor sentido. E a gente só muda de opinião porque a gente não contemplou a verdade. Então quando eu vejo que o branco é branco e o preto é preto, não tem como, depois de eu ver isso, eu achar que o branco pode ser preto e o preto pode ser branco. Ei, Kaique, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem como. Deus pode criar uma pedra indestrutível. Já fizeram essa pergunta besta? Porque é exatamente isso aí que os caras acham que é onipotência. Não fizeram, não? É a pergunta que os ateuzinhos de internet sabem, é assim, ó. Deus pode criar uma pedra indestrutível? Se ele puder criar uma pedra indestrutível, significa que ele não vai poder destruir. Se ele não vai poder destruir, ele não é onipotente. Mas se ela for... Se ele não pode criar indestrutível, então ele não é onipotente, porque ele não pode criar indestrutível. Então, isso é o que os caras acham que é onipotência. Sendo que onipotência, omnipotência, né? Qualquer potência. Isso daí é toda potência. Tipo, o ato puro, significa. É o ser. Aí você tem que dar metafísica para entender o negócio. Então não tem nada a ver com esse conceito. Isso aí você... Sabe o que é isso aí? Só para terminar. Pode até dar própria... Isso é Ben 10 demais, mano. Isso aí é anime demais. Sério, a literatura fantástica, as coisas surgem muito do nada, né? Lógico, e quando você está muito impregnado disso, então você espera que coisas impossíveis possam ser feitas e coisas ilógicas possam ser feitas. Como, tipo, sei lá, uma viagem no tempo. Isso é coisa que a gente pode discutir depois. Mas viagem no tempo é uma impossibilidade lógica. Mas depois a gente pode discutir isso, né? Mas senão a gente vai entrar no outro buraco grande aqui. Esse tipo de pergunta aí, a gente imagina assim, que só tem respostas erradas. Isso daí é uma pergunta errada. Existem perguntas erradas, que, por exemplo, isso daí foge do possível. Exato.
Quando a gente fala que Deus está acima a razão está acima da vontade, existe o campo do possível. Então, isso é uma pergunta errada. Por isso que É é uma pergunta que não existe. omnipotência, é omnipotente. Todas essas potências Deus as possui. Exatamente. E aí, esse paradoxo que se cria é um erro gramatical não. É um erro, eu não sei qual é o termo do português agora que me deu um branco, mas assim, é uma pergunta que não se faz, é mal construída ou construída propositalmente com desonestidade, porque não existe isso, entendeu? Você não faz uma pergunta que não existe. Então, Deus pode criar pedra destrutível? Mas, se ele não pode destruir, então não pode. Não, isso é uma pergunta que não está errada a pergunta. Aí a gente só acredita que tem respostas Não, mas isso aí é erradas, né? ridículo. Mas não, tem perguntas erradas. Isso aí é Aí é honestidade não, mesmo. esse É aí, só os caras essa querendo onipotência que você tem na sua utilizar cabeça, Deus realmente não é, não. Essa onipotência aí, não, isso aí não é, não. Realmente não é, não. Deus é outra coisa. Isso aí nem falar, depois a gente fala sobre isso. Mas a pergunta é errada. Uhum. Mas aí, aquilo que Deus Scott fez, né? Colocou a vontade acima da razão, que Guilherme de Ockham desenvolveu, aí veio Lutero. Por que um protestante ele acha que só de você se converter ao protestantismo, aceitar Jesus, né, nos termos que ele utiliza, você está salvo? Porque para eles não existe essa lógica. Deus ele é capaz de tudo, então ele te perdoa instantaneamente. Só que tem uma ordem da qual você não pode escapar, que é: o meu pecado exige reparação, exige justiça. Então é por isso que nós fazemos penitência, é por isso que o ser católico não te salva, o ser católico é só o primeiro passo para você tentar ser salvo. Então, o ser protestante para ele já salva, porque Deus ele simplesmente pode te perdoar. Simplesmente. Então basta você entrar ali. Aí não é bem assim que as coisas funcionam. É porque Lutero ele mesmo disse, né? Eu usei Guilherme de Ockham no protestantismo e nas obras que ele fez. Lutero, quando ele ia se confessar, ele passava horas na confissão. Porque ele só se sentia perdoado quando o sentimento de culpa saísse dele. Então, enquanto eu me sinto culpado, eu vou ficar aqui me confessando. Aí, passava horas ali. Isso perturbou tanto a cabeça dele, que ele quer saber de uma coisa? Esse Deus da justiça, esse Deus do Antigo Testamento, eu vou abandonar. Não que ele tenha tirado o Antigo Testamento da Bíblia, mas a ideia do Deus de justiça, porque o Antigo Testamento é o Deus da justiça, o Novo Testamento é o Deus da misericórdia. Segundo a ideia dele. A justiça e a misericórdia parecem duas coisas contraditórias. Que a teologia tenta conciliar as duas coisas e consegue. Mostrar que Deus ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. O que é heresia? Heresia é negar um pedaço da fé. Lutero negou essa parte da justiça. Esse Deus da justiça nega. Porque só dá problema psicológico isso. Eu não me sinto perdoado. Então é melhor abandonar logo o Deus da justiça, que aí tira esses meus escrúpulos. Abandona logo. É aí que está o protestantismo. Uhum. É o primado dos sentimentos, né? Basicamente. Hoje... Que é basicamente o que o Lutero fez, né? A misericórdia, ela age mais na parte ela age muito no sentimento, mais que a justiça, né? A justiça, podemos dizer que ela age mais na razão. Caramba. Mas aí, esse primado da vontade sobre a razão permitiu o protestantismo. Então, o protestantismo ele nasceu daquela ideia pensada pelo Duns Scotus, que, eu repito, Duns Scotus cometeu um erro teológico, que ele pode até ter se arrependido depois. E tá ótimo, ele se arrependeu. Mas o erro que ele iniciou, Guilherme de Ockham desenvolveu, Lutero pegou para si. Aí nasceu 5 solas. Sola Fide, sola Gratia, sola Escritura, sola Deo Glória. E tem mais um que eu esqueci agora. Mas são 5 solas de Lutero. Ou seja, basta a graça. Basta a graça. Eu não tenho que reparar. É por isso que não existe purgatório. Isso é a invenção da Idade Média. Cadê na Bíblia? Onde é que está escrito purgatório ali na Bíblia? Está lá em 2 Macabeus, mas eles tiraram da Bíblia.
como é que os caras conseguem saber o que Deus sente, né? Tipo assim, beleza. Vamos pegar aqui a mentalidade pegar aqui. Pra você ver como é uma coisa muito louca. Louca. Não tanto falar. Se é Deus que pode decidir até mesmo ser mal, ele pode decidir qualquer coisa, que no fim das contas né, tudo relativo, etc. Ele pode fazer que Deus vai descer assim, com a pedra destrutiva e indestrutível ao mesmo tempo. Né, tudo. Tipo, como é que tu sabe que ele te perdoou só porque tu aceitou, sei lá. Tipo, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Como é que você sabe que, tipo, o protestante ele tem essa presunção, infelizmente, assim, de uma misericórdia incondicional que ele não tem como comprovar. A validação dele é o sentimento dele. E isso é muito estranho. Como é que você valida a realidade a partir dos sentimentos? Isso é a coisa mais sem sentido. Por exemplo, se você chega aqui pra mim, né, e começa a xingar minha mãe, eu vou ficar com raiva, pô. Ter aquele sentimento, como assim? Você sabe quem é minha mãe, eu vou ter mais raiva ainda. Se você é louco, pessoa sem juízo, vou ter, tipo assim, o pobre é doido. Se alguém chega aqui e xinga a mãe do Cristiano Ronaldo, não vou estar nem aí. Se alguém chega aqui e xinga Nossa Senhora, eu vou ficar muito puto. Se eu chego pro ateu e xingo Nossa Senhora, ele não vai estar nem aí. Mas se ele se converter e eu xingar Nossa Senhora, ele vai ficar puto também. Então, entenda, o sentimento, ele é fruto de uma crença. De um vínculo também. O sentimento, ele é consequência, cara, de uma crença. Você acredita, né, que Nossa Senhora merece ser digna, que ela é virgem, imaculada, que ela é mãe do Nosso Senhor e tal. Se você tiver um relacionamento profundo com ela, você vai ter muita raiva de alguém xingar ela. Mas se você não tem, você não vai sentir nada. E o fato de você sentir ou não sentir não muda a dignidade e tudo aquilo que ela é. Né? E o fato de você não saber quem é a mãe do Cristiano Ronaldo não muda a dignidade que ela merece, o respeito, etc. Então, entende? O sentimento, cara, ele é consequência. Então, existem muitas coisas que não são primárias, que são consequências daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, e que as pessoas assumem como se fossem fundamentais. E as coisas fundamentais, as pessoas pensam que são consequências. Essa inversão resume a modernidade hoje em dia, o problema da modernidade hoje em dia. Né? A pessoa não sabe o que é o ponto fundamental, o que é a causa primária, o que é a causa final de uma ação, de uma atitude, daquilo que eu faço. Estou querendo o que no final das contas? A pessoa não sabe o que elas querem, para onde elas vão, por que elas estão aqui. Então, o sentimento, se adquirir o sentimento, ele é só uma consequência, cara. Ele é a consequência, ele é como é que se diz? Volúvel, volátil. Né? Volátil, eu acho. Ele é muito variável. Às vezes você tá ali com uma pessoa que sou casado, né? Às vezes você tá ali, às vezes você tá impaciente com a pessoa, às vezes você sente raiva, mas às vezes você tá no amor medonho. Isso não muda o que ela é pra você. Ela é o que ela é. Você é uma pessoa que vive, né? Se o primado é o primado da vontade, você traz esse primado da vontade dentro do casamento, tudo que sair lucrar é o divórcio. Agora, se o primado é a razão acima da vontade, naquele momento de raiva, você vai pensar, não, isso aqui não é a realidade. A realidade é o que ela é. Ela é uma pessoa que me ama, ela é uma pessoa que construiu a minha família comigo, nós construímos a nossa história juntos. E é isso que ela é, e é isso que nós somos. Essa é a realidade. Então, é isso que eu digo. Toda vida que a gente pega essas loucuras, para você perceber se uma coisa é loucura, traga ela para as coisas concretas e que são importantes na vida. Você vai ver como elas não se encaixam. Elas não se encaixam. Porque elas não são reais. É tudo mentira. É tudo mentira. Uma grande mentira. Aí se você pensa na estrutura, aí o louco é isso, cara. Quando você olha para todas as instituições, você olha para as escolas, como é que elas estão estruturadas hoje? Método educacional. As igrejas, como é que elas estão organizadas? A maioria, infelizmente. O que é que os padres defendem? O que é que os padres falam nas homilias? As políticas, como é que os políticos estão? Como é que são? Como é que é uma praça pública hoje em dia? O que é que tem na praça? Quais são os eventos da cidade? Tudo é o primado da vontade.
tudo é para promover esse sentimentalismo. Tudo é para emburrecer a gente. Tudo é para fazer a gente sair da realidade. Para ficar dentro desse globozinho que a gente acha que é a realidade, que é o nosso ego. E é por isso que... Só ver que o meu fone desligou. Vixe. Teve uma hora que eu notei que tu abriu a boca e não saiu Ligou de nada. novo. Eu achei que tu... Enfim, tá bom, hein? Pronto, ligou de novo. Os protestantes, eles não... aquela velha frase, né? E que eu acho engraçado que tá lá na carta de São Tiago, mas aquela frase. O que importa é a fé e não as obras. Aí tem duas coisas. Primeiro, por que é que eles dizem isso? Porque, primeiro, o que é a obra? A obra significa o amor. Então, a obra significa amor. Caridade. É isso que Jesus fala quando fala em obras. E é isso que eles não entendem. E aí, a segunda coisa a obra significa um ato de caridade, que esse ato de caridade vai aumentar o meu nível de santidade, vai me salvar, vai me levar para o céu. Mas eu não preciso fazer obras, porque eu já estou salvo na fé. É por isso que você não vê instituições de caridade protestante. Se tem, eu não conheço. Não duvido que possa ter. Cara, tem pessoas que não era algo muito confiável. Cheguei a conhecer, mas as que eu vi nunca foram estruturas confiáveis. Aquela coisa que você, meu Deus, será que eu dou dinheiro para isso? Você não sente confiança, sabe? E se você investigar, assim, pode ser um protestante, mas não é o protestantismo da pessoa que fez ela abrir aquela obra. Tipo, não é o protestantismo que incentiva, o catolicismo ele incentiva a você abrir uma obra de caridade. A dificuldade que a gente tem hoje é incentivar até demais. A dificuldade que a gente tem hoje na igreja é que o povo incentiva até demais. E aí essa ideia da obra de caridade só funciona no catolicismo, porque o protestantismo não tem obra de caridade, porque não faz parte da fé. Pode ser que o protestante tenha noção das coisas e tenha uma bondade interior dentro dele, mas não é a religião que ele segue, né, que leva ele a abrir uma obra de caridade. Engraçado, porque Cristo, ele se colocava no lugar do pobre, né? Você viu o evangelho que a gente ouviu um dia desse? De Cristo, ele separa os bodes, os cabritos e os carneiros, né? Os bodes e cabritos, coisa assim. E ali ele fala, estava com fome, deste comer. E eles perguntam, quando foi, Senhor, que você estava com fome e não te demos de comer? Cada vez que vocês negaram de comer, é um dos meus pequeninos, as pessoas. E assim, cara, é muito claro, Cristo está ali naquela pessoa. Eu tenho fé. Que fé é essa que não vê no pobre Cristo? Tipo assim, que fé é essa? Cara, não tem. A fé sem obras é morta. É porque se você não consegue olhar para o pobre e ver o Cristo, e se você vê o Cristo abandonado, flagelado, e não faz nada, meu irmão, você não tem fé. Você não tem fé. Não tem fé. Você tem pose. Farisaísmo puro. Farisaísmo puro. O protestantismo, principalmente no Brasil, é puro farisaísmo. Puro farisaísmo. Porque a fé cristã essencialmente é isso. Só para ficar registrado, né? Não estamos dizendo que não tem protestantes que fazem obras de caridade ou que são bons. Sim. Mas que a ideia protestante é que não leva a fazer isso. Porque não faz parte dela. Exato, não faz porque, parte. Primeiro, não a própria doutrina protestante nega a necessidade. Tá? É muito vamos pensar só. O ato de caridade significa um esforço meu. Então, é dispendioso, cansa. Então, se eu já estou salvo, por ser católico, por exemplo, se eu já estou salvo, não tem para que eu estar me esforçando em fazer obra de caridade. Eu posso ficar tranquilo, viver minha vida tranquila. Aí o esforço moral, né, de você viver a moralidade, também não tem necessidade. A necessidade do esforço moral do protestante é o quê? É que o pecado não seja público. Se ninguém vê, então está tudo ok. Certo? Porque você vive a palavra de Deus, mas se ninguém vê, tá ok. Porque o que importa para eles é isso. Agora, se eu sou católico e preciso fazer alguma coisa para me salvar, aí eu me esforço para viver uma moralidade. Aí tem muitos católicos que não vivem, mas isso não quer dizer que a igreja não é boa ou que ela não ensina o caminho certo. É a pessoa que não segue, né?
e aí leva um nome, né, de católico, mas só o catolicismo ele te leva a fazer ato de caridade. Nenhuma outra religião te leva a isso. As religiões te levam, por exemplo, os budistas, te levam a buscar um bem espiritual para você mesmo. Certo? Um desenvolvimento espiritual que sirva para você. É interessante, porque você está tocando aqui na caridade, e aquilo que eu, de novo, as pessoas às vezes não entendem os universais, inclusive a própria caridade, porque ela não entende o que é de fato. No catolicismo, a gente não se salva pelas obras, é pelagianismo. Porque os protestantes, mas na internet só que tem protestante dizendo que é, né? E esse é o fruto do nominalismo, cara. Isso é um fruto do nominalismo, você nem percebe. Que é, tipo assim, se eu sinto que eu tenho fé, se a minha vontade é ter fé, eu tenho fé. Não, vai muito além. Vai muito além. E aí a gente aprende com o Santo Tomás a controlar essa vontade e a colocar que a vontade ela é cega. A vontade ela é uma faculdade humana, ou seja, ela não é racional. Então, se a vontade está acima da razão, meu amigo, é um perigo. A razão tem que estar acima para aquilo que é bom. A obra não significa né, como você falou. Por quê? Porque não é o meu esforço. Eu podia fazer um currículo de coisas boas para chegar no céu, aí Deus olha, tá aqui, quantas missas eu fui, quantos esmolas eu dei. Um ato de caridade com amor já é o suficiente para ser salvo. A Santa Teresinha, ela ensina na Pequena Via, né, a colocar amor nas coisas, e o que importa não é a quantidade ou o tamanho do que eu faço, mas a intensidade do amor que eu coloquei ali. Isso é a obra. Isso é a obra, é isso que vai salvar. Né? Então, o protestantismo com essas ideias nominalistas de a vontade sobre a razão, deixa tudo desvirtuado. Né? Se a razão está acima, eu consigo controlar a minha vontade e direcionar para o que é bom. Se a vontade está acima, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque não tem segurança. Santo Tomás de Aquino, se você segue a ideia atomista, você fica seguro, porque você tem certeza de que Deus sempre vai ser bom, de que Ele te ama. E aí você fica seguro para seguir o que a igreja diz. Agora, se eu colocar a vontade acima, não tem segurança, porque eu posso dormir e acordar com o mundo todo virado porque Deus ficou mal. Porque Ele pode se Ele quiser. A vontade não está assim. Então, não há segurança na ideia nominalista. Porque é nominalista, sim, então, crente. O realismo... Aí, tipo assim, então ele segue as leis de Deus por quê? Isso é triste, né? Tipo assim, não segue a lei de Deus porque ele quer amar, porque ele ama as pessoas, tal, que ele quer crescer na caridade de verdade, sem esperar nada. Pegar a lei, por exemplo. É porque tá na Bíblia. Tipo assim, ele não é um rubricismo, essa parada? Se você parar pra pensar, isso não tá muito mais próximo de um farisaísmo? Isso é exatamente o que o farisaísmo era, se você for parar pra pensar na prática. Eles só estão buscando a segurança na Sagrada Escritura, porque está escrito ali. Então, está tudo ao pé da letra. Por exemplo, lá na Bíblia, é seguro você pensar que Maria não foi virgem. É seguro. Mas você estudando a questão da gramática, aquela parte que ela fala com o anjo, que eu não conheço o homem, você estudando essa parte, você entende, e aí depois a gente explica em outros momentos, né? Você entende que ali está falando da virgindade de Maria. Naquela passagem, na conversa dela com o anjo, Maria mostra que é sempre virgem. Mas isso daí não está ao pé da letra. Uhum. Então exige filosofia. Existe filosofia. Só que filosofia significa ordem, razão. Significa realismo. Então, não tem para que usar filosofia para interpretar as Sagradas Escrituras, porque a filosofia vai me dar uma segurança. Vai me dar uma ordem. Só que nenhuma ordem é segura.
se ele desce do céu e me diz como as coisas são. É por isso que a analogia não serve, porque não tem como eu falar de Deus, não é seguro. Por isso que eu só posso confiar na Bíblia. É a palavra dele. Então, a única segurança é aquelas letras escritas naquele livro, que é muito importante. Mas será que Deus é tão limitado? Né? Aí fica a pergunta, né? Se Deus ele só deu a Bíblia e nada mais, então ele é muito limitado. Ele se limitou a um livro. E sendo que esse livro ele foi escolhido pelos próprios cristãos, né? Aí, na aula de história, que a gente for fazendo depois, a gente vê que a Igreja Católica antiga, né, a Católica Apostólica Romana, que Constantino fundou, não. Esse já foi superado, né? Mas é bom falar que a gente nunca ouviu isso. Mas foi a igreja que escolheu o livro da Bíblia. Ah, mas foi inspirado por Deus. Foi. Mas foi a igreja que escolheu. Então ela tem o munus da interpretação. E aí ela usa a filosofia e a teologia como essas duas aulas, né? Aí o protestantismo depois contribuiu para o relativismo que nós temos hoje. Não existe verdade, existem verdades. Ou não existe verdade nenhuma. Uma vez um cara estava discutindo, né, dizendo assim, vocês cristãos, né, que fazem filosofia, a filosofia está em decadência nesse país. Porque filosofia é cada um dar a sua opinião, e aí a gente debate ali e pronto, fica por isso mesmo. Não tem sentido se eu vou conversar com você e a gente não supõe uma verdade naquela conversa. Tem a minha opinião, tem a tua, e basta. Como se religião fosse apenas cultura. Cada um segue a sua, todo mundo se reúne para conversar juntos sobre a sua religião, depois vai cada um para a sua casa. No cristianismo, no catolicismo, não faz sentido. Qual é o objetivo do catolicismo? É evangelizar, converter as pessoas, fazer elas mudarem de ideia. Das almas, ponto, acabou. Pronto. Me diga qual é o sentido de eu ser cristão e falar de evangelizar se não for converter os outros. Não faz sentido. Eu não vou obrigar ninguém a se converter. Eu não vou... mas a Inquisição fez isso. Depois a gente conversa sobre a Inquisição, né? Então não foi isso tudo que se conta por aí, não. Mas o fato é, só tem sentido se eu evangelizar. Então não é cultura, não é relativo. É uma verdade. E cada religião tem a sua verdade. Aí quem não tem religião nenhuma, critica isso, né? Acha que religião é só cultura. Como se fosse... Cada um tem o seu pensamento filosófico, cada um tem o seu time de futebol, cada um tem o seu lado político. Mas não é assim que funciona. A religião, ela vai muito além disso. E tem uma verdade ali. Há uma verdade. É essa verdade que a gente precisa levar adiante, levar à frente, né? A gente vive numa bagaça de mundo. A gente vive num mundo que ninguém mais pode dizer nada. E hoje ainda está muito pior, né? Aí não vai nem comentar, né? Algumas coisas agora, mas você tem que tomar cuidado com a sua própria língua. Tem gente, por exemplo, tem algumas mulheres que utilizam chama de assédio qualquer coisa que o homem faça, que na verdade às vezes o homem não faz nada. E aí as mulheres vão chamar de assédio, por exemplo. Elas dizem que foi assediada sem ser. Como eu vi um dia desse. Um entregador foi entregar a encomenda da mulher, a mulher não gostou da forma que a encomenda chegou, e aí começou a acusar o cara da mão de assédio. Uhum. Ela tava utilizando aquilo dali para o cara ser preso. Ela estava utilizando aquilo ali para o cara ser preso. Ou seja, ela utiliza uma coisa que foi criada para ajudar as mulheres e ela utiliza da maneira que ela quer, né, pro mal do cara. Simplesmente porque ela não gostou de alguma coisa que o cara fez, né? Ela priorizou o que aí? Ela priorizou o conforto dela, né? A justiça pessoal, aquilo que ela acredita ser justo para ela, aquilo que a gente é sabe confortável para ela. A gente sabe que tem. O que ela fez? Ela sabe que tem caras que realmente cometem. Ela priorizou a vontade dela ao invés da razão, né?
Tem alguns caras que realmente, por exemplo, aí só pra dizer, tem um cara que realmente comete assédio, a gente sabe disso. Ou seja, É meu amigo, o que a óbvio que gente tá precisa ser fazendo punido, aqui mas é elencar tanto erros históricos como cotidianos, onde você vai perceber que o nominalismo está presente. e aí, só que tem exemplos disso, né? Então, essa nossa fala de hoje para explicar um pouquinho, assim, foi só o início, né? A gente vai ainda fazer outros momentos depois, porque em um momento só não dá para explicar, Ah, nada. mas essa questão do nominalismo é a fonte, ou pelo menos um pedaço, daquilo que tornou possível o relativismo, daquilo que fez com que Deus ele não seja mais um bem supremo e nem um bem garantido, de que o protestantismo ele contaminou completamente a cabeça das pessoas, Essa, ele adentrou a própria igreja, né, como um seria um tema vírus por dentro. interessante, cara, depois só falar do protestantismo, porque você tocou muito aí no tema, mas tem muita ponta solta. Tem. Teria que ter um dia só para isso aí. E aí depois a gente vai ver como o protestantismo e o comunismo, aquele comunismo iniciado lá na União Soviética, né, o protestantismo e esse comunismo, os dois eles têm uma coisa em comum relacionada à igreja. Os dois eles quiseram bater de frente com a igreja, né, bater para destruir. Quando eles viram que isso não dava certo, o que eles fizeram? Entraram na igreja como o vírus da AIDS, que entra no sistema imunológico das pessoas, e ele se confunde com o vírus. Aliás, o vírus da AIDS se confunde com as suas células, e aí ele consegue matar as células, porque ele se faz uma delas, pelo menos na aparência. E aí ele destrói por dentro. Então é assim que o protestantismo, e aí depois o próprio comunismo também vieram destruir a igreja de dentro. Né? Na verdade. Isso a gente pode. Vai ser bom de falar depois. E é isso, Kaique, seria bom aí uma fonte. Aquele livro que tinha até me passado, para quem quiser conferir. Qual que é aquele livro lá? Fala aí. Bom, primeiro eu recomendo, a primeira coisa que as pessoas deviam procurar é a Suma Teológica, né? É a primeira fonte. A gente estava até num simpósio de filosofia, eu acho que é a obra que se tem mais fácil, né? Mais, as pessoas têm acesso na internet gratuitamente. Absurdo, né? E lá Absurdo. o Absurdo você ter acesso a e lá algo o tão precioso assim, tão fácil. a Suma, Muito não é, absurdo. também acho que eu consegui comprar uma na promoção aqui, a Suma Teológica. Eu aproveitei, mas nada substitui o livro físico. Mas Sim. assim, na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino ele fala sobre o realismo, critica o nominalismo também, né? Ele dá uma resposta ao nominalismo. Então, eu acho que é a primeira fonte. E lá depois a gente pode ir colocando outras mais acessíveis. Com certeza. Pois é isso. Também tem uns cursos do Padre Paulo Ricardo, né? O curso do Tem os Padre cursos Paulo do Padre Ricardo Paulo no, Ricardo, ele fala um bocado, né? Aquelas aulas lá. Tem muita coisa aí é, pra ver. Tem o próprio livro aí do Guilherme Joca, né? Que ele deve ter escrito sobre. É... sim, sobre o nominalismo. Sim, sim. Bem, eu acho que é isso, né? Realmente a nossa proposta é exatamente falar das coisas mais ou menos dessa forma aqui, tentando trazer um pouco mais para a nossa realidade e tentar levar um pouco de verdade aí no mundo tão mentiroso. E que é isso, pessoal. Muito obrigado. Fique aí se você achou ruim alguma coisa, mande aí uma mensagem para nós. Depois a gente fala com você. Você aí que é filósofo também, discordou de alguma coisa, a gente falou alguma coisa errada, faça lá seu comentário. E a gente vai aprender com você. Que eu tô de aprendiz. O Kaique é um cara que sabe mais. Eu tô aqui de aprendiz, tô aqui com meu caderno e lápis. Sou iniciante. Eu sou você que tá ouvindo aí, não sabe de quase nada. E eu represento você aqui. E é isso. Então, valeu, É isso, pessoal. pessoal. E até a Valeu. próxima. Deus abençoe todo mundo. Nossa Senhora aí acompanhe aí a nossa vida. E amém. Amém.